Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Papo de Peso Podcast. Hoje nós vamos trazer um tema super atual, sensível, mas profundamente transformador. Autoestima na era do filtro. E vamos discutir aqui como construir uma identidade sem se perder na comparação. Para quem está chegando agora, eu sou a doutora Marina Zanetti, psiquiatra e especialista em emagrecimento. E eu cuido de mulheres que desejam emagrecer, mas sem perder a identidade. E eu estou aqui com a minha companheira de todos os dias e de sempre, doutora Marília Zanetti. Olá, pessoal. Eu sou médica nutróloga. Meu foco é emagrecimento e longevidade. E eu vejo bastante como as questões emocionais se expressam também na forma física e no corpo das pessoas. Hoje a gente está aqui com a nossa convidada Karina Saib. Para quem ainda não nos segue nas redes sociais, segue nosso Instagram, né? O meu é Marília, do DRA Marília Zanetti. Da Marina é DRA Marina Zanetti. Da Karina é Karina Saib. E segue também a gente aqui no YouTube, nosso canal, que é do Espaço Zanetti. E hoje, gente, com muita alegria, vamos apresentar a Karina Saib, nossa convidada especial. A Karina Saib, gente, ela é especialista em maquiagem e sobrancelha, influenciadora digital, sobre principalmente conteúdos de beleza e podcaster do Além do Espelho, um canal onde ela conduz conversas profundas sobre beleza, identidade e verdade. Karina tem uma trajetória muito linda e já maquiou artistas como Samara Filippo, Vitor Fernando e Aline Borges. Mas o que mais encanta, na verdade, no trabalho dela é como ela usa a maquiagem não para esconder, mas para revelar camadas emocionais. Karina, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui com a gente hoje. Depois dessa apresentação, né? Já posso me levantar, todo mundo já me conhece. Muito obrigada, viu, meninas? É um prazer enorme, enorme, com muita gratidão que eu tô aqui. E é um privilégio poder dividir com vocês um pouquinho dessa experiência e falar sobre autoestima, né? Que é uma coisa assim tão reveladora, né? Então, muito obrigada pelo convite e bora arrasar, hein? Bora! Então, para começar, gente, para não perder o costume, vamos lá. Eu vou fazendo algumas perguntas e a gente vai discutindo. A primeira delas é: quando vocês pensam em autoestima, o que vem primeiro? Uma sensação ou uma imagem? Olha, falando sobre o meu ponto de vista, né, que trabalho com imagem 100%, na minha opinião, vem primeiro a imagem, que é aquela refletida no espelho, para depois você sentir. A sua percepção vem depois da sua própria imagem. Então, eu acredito que você se ver além disso é o que faz a gente evoluir, né. Muito Então, legal. é nisso que eu acredito. Bacana. É o que eu vejo na minha prática é que muitas, principalmente mulheres, né, que têm esse desconforto com relação ao seu corpo. Muitas vezes, apesar de elas já, em algum momento da vida, em algum momento já estiveram com um corpo dentro de uma composição corporal adequada, Uhum. né? Muitas mulheres chegam falando o seguinte: Nossa, mas olha só, faz, sei lá, 5 anos que eu estava ótima e mesmo assim não me percebia dessa forma. Uhum. Então eu acho que tem a ver com a imagem, claro, mas tem a ver também com a nossa interpretação daquela imagem, né? Ou de algo de, assim, a gente pensa como que eu gostaria de ser vista. E aí, a partir disso é que a gente também cria a nossa autoestima e a nossa autoimagem. Uhum. Como psiquiatra, eu vejo que a nossa autoestima ela tem muito mais a ver com uma coerência interna. E coerência interna seria a sintonia entre aquilo que a gente pensa, sente e se comporta com as escolhas que a gente faz. Porém, muitas vezes a gente vê que, infelizmente ou felizmente, a gente atrai muitos pacientes
pela estética, né. E aí, com o tratamento, com a avaliação, a gente vai sensibilizando os pacientes a entenderem se eles têm essa coerência interna ou não. Ou trazerem melhor essa coerência interna. Sim. Que aí reflete, Isso, que é aí que vem pro espelho, né? exato. Assim, existe aquela imagem daquilo que o paciente Sim. busca. Sim. "Ah, eu quero ser daquela determinada forma", e aí ele chega para nós, buscando um ideal estético. Mas aí, a gente vai trabalhando com o paciente. Isso é o que você se identifica mesmo, né, com seus valores, com as suas crenças, com aquilo que você quer manifestar? E a gente vai trabalhando exatamente sobre isso. E a diferença entre o que é saudável para aquela pessoa, tanto do ponto de vista orgânico quanto mental. Eu acho que é muito isso mesmo, né? Como o interno é tão mais importante, né, do que o externo. Não que o externo não seja, que a gente está o tempo todo se vendo, né? Sim, Primeira coisa é se ver, né? Mas como o interno é o que vai determinar real o seu externo, né? totalmente. Sim, porque a nossa realidade ela sempre vai ser interpretativa, porque existe assim, falando filosoficamente, Sim. né, existe uma verdade que a gente, maioria das vezes, não acessa. A gente interpreta a nossa realidade. Uhum. E aí, de acordo com o olhar daquele que está enxergando, a gente mesmo se olhando através do espelho, a gente passa pelo nosso filtro interpretativo, Uhum. né? Que é o nosso cérebro mesmo, ou para quem tem outras crenças, né? Passa pela interpretação de alguém. Então, Uhum. muitas vezes a nossa autoestima ela vai passar por esse filtro interno pessoal, né? Uhum. De como que eu estou me enxergando estando com aquele corpo ou, naquela situação de vida. E aí isso vai definir, acredito, também a questão da autoestima. E acho que é interessante a gente também pensar que nós, como médicas, temos como função também dizer objetificamente, né, de forma mais objetiva, como que está a saúde daquela pessoa, Sim, claro. né? Hum. Para falar, olha, até aqui você vai construir saúde. Se você quiser mais do que isso, vai ser já uma questão mais estética, Sim, Uhum. que tudo bem, né? Tem ali um Uma gap, margem. uma Sim. margem para ser trabalhado dentro da Uhum. estética, mas é bacana trazer para a realidade, para dados mais biológico. biológicos e racionais, Sim, algo que muitas vezes fica no plano subjetivo, né. sim. Sim. Pergunta número 2: como os filtros e as redes sociais vêm moldando o conceito de beleza hoje? Eh, acredito que a gente praticamente não sabe mais o que é uma imagem sem filtro, É ou verdade. sem maquiagem, ou sem alguma, né, camada. Uhum. Então a gente só sabe isso a hora que a gente tá de frente para as pessoas e olhe lá, né, porque se Uhum. tiver com maquiagem já não tá 100% na realidade. Uhum. Então acho que a gente tem que olhar isso com muita cautela, né, antes de aceitar um desconforto, Uhum. né. A gente pode identificar, por exemplo, através de uma tela de observando alguém, que existe um desconforto, né, interno, assim: "Nossa, eu não estou me sentindo confortável com o meu corpo". Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente ter essa visão crítica de que, muito provavelmente, aquela imagem está muito editada, Sim. né, que aí ela não corresponde à realidade, né. Essa não é você que está. Sabe o que eu percebo também, atendendo as clientes, e vendo os resultados estéticos, né, delas, é que muitas delas passaram a mexer no rosto, principalmente, depois dos filtros. Porque elas se viam com aqui a bochecha mais fina, Uhum. Nariz. o nariz fino, Uhum. ai, a sobrancelha mais alta, a boca gigantona, o maxilar mais quadrado. Então, elas começaram a se transformar nos filtros.
para se ver daquela forma como ela estava se vendo no Exatamente. filtro. Exatamente. Eu já passei por uma situação assim, eu Sai, mesma. conta pra gente. Pega o tricô, bora que é fofoca. Não, assim, de época da pandemia começar a usar filtro tal, Você não tinha nada pra fazer uma coisa Isso. dessa? e aí eu observasse e falar, nossa, eu acho que eu não tinha observado que meu nariz é de tal jeito e, na verdade, se ele fosse mais fino, seria talvez mais, eu ia gostar mais do meu rosto dessa forma. Sim. É, Mas parece durou que pouco. durante a pandemia Durou aumentou. pouco. Durou pouco essa insatisfação. Falei, não vou mexer com plástica, nada, não. Vou pra rua, deixa eu liberar a rua. Parece que durante a pandemia, por conta disso, aumentou bastante o número de cirurgias plásticas do rosto. Sim, Que as pessoas passaram a se olhar demais na imagem. sim. E também o pós aumentou a lipo, né? Que as Muito. pessoas ganharam peso. Uhum. Eu tenho clientes que são cirurgiãs, elas falaram que absurdamente o crescimento de cirurgias pós-pandemia. Olha, E na pandemia, que podia, né, fazer cirurgia, Uhum. também mexiam, né? Mexiam no rosto. Tudo isso porque o filtro que começou a moldar a nova estética, Sim. né? Então isso é muito assustador. Eu tenho uma história engraçada dessa reação de filtro. É uma amiga minha que ela é perita em aplicativos de relacionamentos. E aí ela conta uma história que ela foi encontrar com o cara. Eles estavam se falando, né? Um tempão já, pelo aplicativo, eu acho que passou, chegou aí pro WhatsApp, enfim. Passou o ponto ali para eles se encontrarem. sim. Aí eles estavam no lugar. Só que ela não sabia quem ele era. Ela falava assim: mas você tá aqui? Não, eu tô, mas eu tô no bar, tal, assim, assim, assado. Eu tô vestida assim, assim, assado. Vem até mim, porque eu não tô conseguindo te achar. Tem certeza que é esse bar? De repente, aparece um cara 100% diferente do que tava no aplicativo. Aí eu fico zoando ela que é o seguinte, que ele foi com a beleza interior dele, que ela é muito preconceituosa. Que a exterior ficou no filtro do aplicativo. É. Deixou lá. Ela falou assim, cara, ela me mostrou a foto que ela teve a moral de tirar foto do cara lá no bar antes de Escondidinho. ir, né? Porque aí não teve jeito, ela foi embora, né? Falou, não, não é você. Era muito, mas assim, muito diferente. É Assisti surreal. enganada. Surreal. Uhum. Surreal. Hoje em dia tem algumas pessoas que estão fazendo call, né? Pré-date, uma call de vídeo, para saber se as Se fotos é que estão ali realmente real. correspondem à pessoa. Gente. Que é até um jeito de se proteger também, né? Exatamente. Ver se não é um maníaco, sei lá, uma doida, beberrena, né? Igual aquele. Vocês assistiram? Assisti. Então, imagina que horror. Vou trazer aqui um dado de estudo para nós, Tá. que alguns estudos eles mostram que o uso passivo de redes sociais está associado a maior ansiedade, menor autoestima e distorção da autoimagem. Uhum. Isso é um estudo de 2020. Tá. Esse uso passivo é quando a pessoa ela tá ali só assistindo os conteúdos sem interagir, como uma espectadora passiva. Tá. E ela se torna uma espectadora silenciosa de uma realidade editada, né? Então, tudo que tá ali, muitas vezes, quando a pessoa segue pessoas, celebridades, tudo, que ela nem acompanha, assim, ela não sabe exatamente a intimidade, como que tá, né? Uhum. Então, é uma realidade editada. As pessoas estão colocando ali o que elas consideram legal, positivo. Geralmente, as pessoas não expõem, né, o lado negativo. Uhum. E isso pode gerar muita consequência do ponto de vista da saúde mental. Sim, com certeza. Então, é um alerta, né, para quem está escutando ou vendo a gente. Se você observa que você está muito passivo ou passiva nas redes sociais, talvez seja melhor buscar pessoas ou conteúdos que você se identifica e que você interaja mais, né, e não fique só dessa forma passiva. Vou Porque quer buscar dizer que isso. existe um distanciamento muito grande da realidade daquela pessoa, né? Sim, ou buscar pessoas reais, né? Sim. Exato.
que postam. Recomendável. É. Encontrar com pessoas, né? Sim. Terceira pergunta: qual o papel da maquiagem? Empoderar ou mascarar? Os dois, né? Porque historicamente a maquiagem lá do Egito Antigo, na época da Cleópatra, era muito se usado para como máscara, forma de máscara mesmo, né? Você vê que ela pedia para moerem as pedras preciosas para ela colocar nos olhos, né? Ela usava aquele cajal pretão, a peruca característica dela, né? E assim, você pode observar nos sarcófagos hoje nos museus, todos têm a mesma imagem, os de alto Escalão. escalão, né? Hierarquia. Daquela época. Uhum. Então, aquelas máscaras eram feitas para diferenciar mesmo, né, do que eram eles do restante do povo, né? E aí, Uhum. ao longo da evolução da humanidade, essa estética foi se prolongando, né? Claro que sempre foram usados em tribos, foram sempre usados como características, né, de um povo, essas máscaras, né? A Sim. maquiagem em si. Mas, graças a Deus, a gente evoluiu e trouxe para essa estética mais natural, né? Que chegamos hoje em dia, em 2025, né? Ainda tem muito daquela maquiagem máscara, que muita gente gosta, mas que também pode estar escondendo outras coisas, né? Não se aceitar, principalmente, como a pessoa é. Uhum. Uma coisa que eu falo muito é sobre os contornos. Os contornos, eles são super perigosos, Uhum. porque eles vão tirar a sua realidade. Você vai dar luz e sombra aonde o seu rosto teoricamente não tem. Então, você vai mudar o formato do seu rosto, do seu olho, do seu nariz, você vai virar outra pessoa, né? Então, não deixa de ser uma máscara. Igual tem aquelas orientais, né? Tem uns perfis de mulheres Que orientais que se aquilo? transformam em outra pessoa. Que é aquilo? É surreal. Surreal. A maquiagem, ela tem um poder tanto de enaltecer, né? Tanto de elevar a autoestima, quanto de depreciar, né? De acabar com a pessoa. Sim. Ou de transformar a pessoa em outra, Uhum. né? Então, Sim. isso também é super perigoso. Eu acho que achar esse equilíbrio aí é importante. Não estou dizendo que as pessoas têm que usar só maquiagens naturais, entre aspas, Sim. maquiagens leves, né? Mas nós temos que, assim, pensar sobre isso. Uhum. Por que que eu estou usando tanta maquiagem? Tem que Sim. ser algo intencional, né? É, Ou cada um observar para si mesmo, né, aonde a maquiagem está na sua vida. Se ela está te empoderando ou se ela está mascarando algumas características. Por exemplo, a gente dentro da medicina, da nutrologia, a gente precisa ter um olhar para além da imagem. Então, muitas vezes as pessoas escondem eh, deficiências nutricionais, um cansaço crônico por trás da maquiagem, ou problemas hormonais. E aí é assim importante a gente entender que para além da questão estética, a gente não é para a gente só se sentir bem de fora para dentro ou do espelho para dentro, a gente precisa se sentir bem de dentro para fora e buscar esse conhecimento se a nossa saúde está realmente em dia, né? Se a gente está bem de fato de dentro para fora, porque aí precisa até menos de maquiagem, né? vai diminuindo. Ela fica Ao longo menos do tempo. importante. Sim. Algo que eu vejo na prática é assim, por exemplo, um paciente que está com depressão, uma paciente. Ela muitas vezes, o autocuidado, ele é uma ferramenta diagnóstica para nós, né? Então, quando a paciente, a gente observa que ela já chega de uma forma diferente, maquiada, cuidada, também nos diz sobre saúde mental. Uhum. E porque muitas vezes o autocuidado ele entra numa rotina realmente de aceitação, de se cuidar, de se aceitar, né. Então a maquiagem ela pode sim
ter essa função também de autocuidado. Sim. Eu vejo muito isso também, que as clientes me procuram para automaquiagem mesmo, né? Uhum. Tem um curso que ele se chama Revele-se, que a gente faz primeiro uma análise, né, da fisionomia, para ela se conhecer. Ninguém melhor do que você mesmo para saber sobre você, né? Sim. O que eu me sinto melhor, aonde eu me sinto mais valorizada, o que eu coloco no meu rosto que eu me sinto melhor, né? Uhum. Eu, por exemplo, eu tô sempre de batom vermelho, né? Meio que o batom nude pra mim é o vermelho. Mas eu me reconheci assim. Uhum. Uhum. Então tem muitas mulheres que saem muito desse lance eh, desse estado depressivo, né? Lógico que com a ajuda de vocês, né? Psiquiatras e terapeutas. E a automaquiagem ajuda a dar essa elevação, né, na Que autoestima. bacana. É muito É, legal. assim, acho que tentando dar uma resumida, claro que a gente sempre precisa ter um pé atrás com tudo na vida Sim. que, né, a gente pode usar de uma forma meio que abusiva, assim, qualquer ferramenta que a Hum. gente possa ter. Porém, o autocuidado, acho que a maquiagem ela entra nesse sentido, o filtro também, né, nesse sentido de autocuidado. Uhum. Então, quando a pessoa tem essa necessidade de se apresentar de uma forma melhor, é um ponto positivo, a gente só precisa ter um certo cuidado para que isso não passe de um ponto que esteja realmente nos fazendo bem. Mas de forma E nem geral, que ela é mais positiva que seja negativa. e nem que seja obrigatório, né, É, para a pessoa se sentir bem. Sim, Ela é mais um recurso sim, ali com para ser certeza. utilizado, né. Uhum. sim. Quarta pergunta: quando a comparação começa a ser um problema? A gente vê que, a comparação ela faz parte do desenvolvimento humano. Principalmente na infância, as crianças elas se comparam em termos de comportamento, de, roupas, de atitudes, até para entender qual o lugar que a pessoa tem no mundo. Uhum. Então faz parte do nosso desenvolvimento a gente se comparar socialmente. Porém, a gente não pode, se prender nisso depois de uma determinada fase da vida, e nem que isso seja uma régua. Então, assim, a pessoa só se sente bem quando ela se compara com outras pessoas, e aí ela se sente superior àquelas pessoas. Uhum. Então, se os outros estiverem abaixo, ela vai se sentir bem, se os outros estiverem acima, ela vai se sentir mal. Uhum. Então não pode realmente, na vida adulta, de fato, se apegar à comparação. E claro, lembrando que essa questão de abaixo e acima é uma questão interpretativa individual, Totalmente, né? sim. Porque isso não existe de Não. fato. É. E você comenta também sobre um transtorno que tem, né, da pessoa. Transtorno dismórfico corporal? O transtorno dismórfico corporal, ele acontece quando a pessoa tem ali alguma característica do corpo dela, Aham. que ela considera, assim, extremamente inadequada. E isso causa um sofrimento muito grande, ao ponto de prejudicar a pessoa em algumas áreas da vida, que seja trabalho, relacionamentos, e muitas vezes a pessoa começa a se colocar em vários procedimentos sequenciais e que podem correr a riscos para ela, inclusive, né. Uhum. Então, é um transtorno que não é tão comum, a gente não vê isso tanto, mas o que a gente vê muito na prática são nuances disso, Sim. né, pessoas que têm ali características de um certo dismorfismo corporal, quando de fato a imagem que a pessoa enxerga não tem a ver com, de fato, os dados, né, os dados objetivos. Então assim, uma pessoa que está com IMC normal, uma pessoa que tem ali uma composição corporal adequada. Uhum. Ela tem uma proporção normal de gordura e músculo. E mesmo assim ela se olha no espelho e se vê uma pessoa obesa. Então ela fala: "Não consigo me olhar e me ver como uma pessoa de um peso normal". Uhum. E aí nisso a gente vê realmente uma discrepância entre o que a pessoa sente e percebe do que é a realidade. É. Eu vejo isso nas minhas clientes, assim, algumas
né, dessas comparações, querem tanto se parecer com alguém, que tem uma que fez tantas cirurgias que ela perdeu o nariz. De tanto que diminuiu, diminuiu, diminuiu. Daí até o maxilar fica mais proeminente do que o restante do rosto, né? Que tem o osso das sobrancelhas. E aí o nariz é como se fosse só a cartilagenzinha aqui, assim, tipo, ficou muito pequenininho, sabe? Então, O limite entre o que é identitário para a pessoa, né, o que faz parte de quem ela se realmente reconhece, uhum, e ser algo patológico, às vezes é um limite meio tênue. uhum, Então que merece aí uma avaliação, um acompanhamento, para sim. saber se isso causa algum prejuízo para a pessoa. Sim, e são tantas comparações, principalmente com influenciadoras, né, com modelos, que eu sempre peço para a cliente trazer a referência que ela quer de cabelo, maquiagem, pessoas que se pareçam com ela, né, com características parecidas, né, porque não tem como eu usar a referência da Isa para Gisele Bündchen, Uhum. né, nem vice-versa. Então eu não consigo me identificar se eu estou enxergando outra pessoa com outras características totalmente diferentes. Eu nunca vou atingir aquilo. Que não deixa de ser um exercício, É, de você identificar também pessoas que são parecidas com você. exatamente. É um exercício interessante, né. É, Eu, porque e o que eu costumo também orientar as pacientes é para elas tentarem se comparar consigo mesmas, hum, né? E é não ótimo. só na questão assim física, corporal, Sim. mas também de dedicação ao autocuidado, né? Da gente buscar outros parâmetros e não só os parâmetros estéticos, porque eles são muito ingratos muitas vezes, né? Sim. Sim. Pô, a gente. E também não é assim, não corresponde à realidade, se a gente for ver, Até né? porque muitas vezes é editado, né. Sim. E assim, a nossa composição corporal que a gente tem, ele é muito ele muda muito rápido, né, não é alguma coisa que a gente pode assim: "Ah, eu vou atingir certo", ou então assim: "Ah, em tal época eu estava muito bem", mas às vezes eu tento ao máximo até acalmar e confortar as pessoas que assim, um padrão, até um que a gente conseguiu atingir a gente mesmo, já é Uhum. difícil da gente manter Sim. a longo prazo. Imagina chegar a um parâmetro que nem é seu, É. né, então assim, não dá, Uma coisa que eu surreal. sempre Surreal. falo é assim: "Gente, é vida real, Uhum. então a vida não vai parar para você, se cuidar, para você buscar um objetivo". Uhum. Então vem, assim, problemas de família, problemas de trabalho, Uhum. Uhum. 1000 demandas, e aí você vai encaixar tudo isso junto com o restante das demandas que você tem. Porque senão as pessoas também, entram numa expectativa tão irreal que isso se joga contra ela mesma, né, tipo, desestimula ao invés de motivar, Uhum. desmotiva. "Ah, eu não vou conseguir chegar a tal, objetivo estético, a tal padrão. Ah, Que eu então não já vou fazer atingi, nada". né, É. em uma época da Fala: vida. "Não", né, assim, a gente tem que fazer o nosso melhor sempre, Sim. comparar com a gente até pode fazer essa comparação com a gente mesmo, mas sempre colocando a realidade em perspectiva, né. Onde que eu estou, em que momento eu estou, Qual o que dá idade, para né? eu fazer exato, qual idade eu tô, e a gente vai fazer sempre o melhor possível, Sim. dentro do da realidade. E talvez a saída seja não buscar algo tão estético e tão objetivo, mas sim uma satisfação subjetiva. Então, se essa satisfação subjetiva ela nunca aconteceu, e talvez ela nunca aconteça de fato em 100%, mas buscar melhorar isso. Sim. E de outras formas, né? Não só Estéticas. estético. É. Mais uma questão de ampliar a nossa percepção de autocuidado, né. Uhum. Tipo, ai, quanto do dia que eu tô dedicando pra mim? Se for ou por semana ou por mês, um pouquinho a mais que a gente consegue dedicar para nós mesmos, muitas vezes já é suficiente para a gente se sentir muito melhor do que antes. Sim, Então, com certeza. se, né, se isso já é um parâmetro, maravilha. Não tá atingindo
uma estética que tá na sua cabeça, ou tá no celular, ou tá no computador, na televisão. Não. Você está atingindo, né, você está se automotivando pelas suas conquistas. Então, isso já muda completamente o parâmetro, né? Uhum. Pergunta 5. Autoestima pode ser ensinada ou é algo que se constrói? Eu acredito nos dois. Eu acredito muito que de onde nós nascemos, né? A gente cresce e a autoestima cresce com a gente, né? Então, a conforme a gente vai evoluindo, a autoestima vai se construindo e a gente é ensinado a ter ferramentas para melhorar a autoestima. Então, eu acho que os dois andam juntos, sabe? Uhum. Basta você muito querer ir atrás, né, desses ensinamentos, dessas ferramentas, por mais que você não tenha tido algum acesso quando criança, enfim, né? Mas eu acho que principalmente quando a gente atinge a idade adulta, a gente tem já condições suficientes de perceber, né? A não ser que vocês vão poder me falar melhor, a não ser que tenha alguma coisa eh, emocional, né, ou psicológica que pode impedir a pessoa de querer ir atrás, né, dessa busca. Mas eu acho que a gente constrói ao longo do tempo e é ensinado a fazer isso também. Sim, na prática a gente vê assim que algumas pessoas têm mais recursos do que outras. Uhum. E isso vai também muito de encontro com a base que ela teve familiar Tá. de desenvolvimento. Uhum. Então, algumas pessoas de fato não têm isso no momento que ela deveria ter. Mas isso pode ser buscado através de tratamentos, terapias, né, em um momento futuro. Na prática, a gente vê assim que algumas pessoas precisam, por exemplo, de chegar em determinados objetivos. Então, assim, se eu e a pessoa também constrói isso, né? Se eu fizer uma faculdade, se eu terminar um curso e eu realmente ter esse diploma, para mim vai ser uma pedrinha ali que vai me deixar mais seguro, Uhum. né? Na minha vida, na minha autoestima. Uhum. E aí, identificando essas questões, que são vulnerabilidades que a gente tem, né? Principalmente quando a gente está crescendo e a gente ainda não tem tudo isso, né? Porque isso depende de tempo também, a gente não nasce e faz faculdade, a gente precisa de, galgar aí algumas etapas. Por exemplo, para outras pessoas, e ter uma família, para mim, ter a minha família, meus filhos, construir uma família para mim é algo extremamente importante. Então vai atrás para tentar construir isso, né. Uhum. E essas coisas vão realmente formando a autoestima de um indivíduo. É importante a gente lembrar que a gente herda isso dos nossos pais, né? Sim. Noção de self, noção de valor individual. E isso está relacionado com o quê? Muitas vezes nossos pais vão nos passando também essas noções, assim, né? Para você ter um lugar no mundo, é importante ter uma faculdade. Aí você já cresce com essa noção, e aí quando você atinge, talvez isso te ajude na autoestima. Uhum. Mas claro, é importante a gente sempre voltar lá atrás e voltar para si mesmo para perceber se como que você está se sentindo naquele momento da vida, se as suas conquistas são suas mesmo, né, e se elas fazem sentido realmente para você ou se faziam para outras pessoas. Uhum. E se aquele lugar que você ocupa, socialmente, individualmente, se ele te pertence mesmo, ou se, na verdade, você tem que buscar outras coisas que fazem mais sentido para você. Então, acho que também caminha muito em direção à nossa coragem, né, de enxergar quem nós somos, Sim. o que é realmente importante pra gente, se tá legal ou se não tá. E aí, se não tá, é levantar ali, né, E trabalhar, esregaçar, né. arregaçar as manguinhas ali, ó. E vai. E ó. E aí, lógico, você vai conquistando e vai vendo se realmente, não, realmente é isso, faz sentido pra mim ou não? Tem que voltar, tem que ir. A vida é uma eterna busca, né? Sim.
Pergunta 6. O que vocês diriam para uma mulher que só se sente bonita quando está produzida? Eu já dou 3 tapas na cara dela. A autoestima dela voltar, que isso é um absurdo. Ó, minha filha, você tá com tudo e não consegue se ver. Chega a ser, assim, preocupante quando eu vejo as clientes maravilhosas, prontas, ultra produzidas, com roupas incríveis. E aí, Porque tem gente que nem assim, né? não, se olham assim, tá bonita, daí joga o cabelo assim pro lado e, tá linda, mas não tá feliz com aquilo, Sim. assim, sabe? Sei que o trabalho foi feito, tá impecável, a roupa tá linda, ela tá maravilhosa aos nossos olhos, né? Porque eu acho que isso também deve gerar em você deve ter uma expectativa de como a pessoa vai se olhar ali depois que Sim. ela tá pronta, Sim, se ela ficou vai se feliz, ver, né? né? A gente consegue perceber. Tem as Expressão facial. sim, tem Sim. as que já estão completamente paralisadas, que a gente sabe que não vai ter expressão, né? Sim. Mas tem as que, né, a gente consegue ver ali um sorriso. A maioria tem uma reação, né? Mas muitas, ainda assim, você vê que com um olhar triste, assim, sabe? Parece que elas, autoestima, elas são lindas, incríveis, são mulheres bem-sucedidas, muitas são executivas e tal, mas falta algo, né? Sim. Sim. E não conseguem ser completas. Então, isso é uma coisa que eu observo bastante nas clientes que passam por mim. Uhum. Tem a história da Sandy, A história né? da Sandy é boa. Que a Sandy fez aí um pronunciamento há algum tempo já, né? Falando que ela não conseguia, né, se ver e nem se mostrar se não fosse produzida. Mas a gente até entende, porque ela começou a ser produzida na infância, né? Exato. Então, assim, para ela, de fato, assim, se colocando no lugar dela, é compreensível que de fato isso aconteça, mas é bem triste. E ela fala que ela só é a Sandy com aquela cara, com aquela maquiagem ali. Se ela tira, ela não se reconhece, ela nem se olha. Não é ela. Ela não consegue. Imagina você não conseguir sair, pôr o pé pra fora de casa sem aquela montagem. Muitos artistas têm essa dificuldade mesmo e passam por umas crises bem difíceis com o envelhecimento, por exemplo, também. Com certeza. Bastante. Porque a pessoa tinha aquele status É. por ter aquele rosto, por ter talvez aquele corpo, Uhum. ou no conceito dela, né? É. Status está atrelado a essa conquista. Sim. É, dentro da percepção, Da percepção dela. dela. Que na verdade nem está, né? Muitas vezes, né? A pessoa tem de fato valores É. muito além da estética, né? Sim. Da beleza física, né? Sim. Mas aí eu acho que entra muito no ego, né? Na Sim. vaidade. Acho que é um outro ponto, né? Que entra quando ela não consegue. Fica uma coisa inatingível, né? Em contrapartida, tem as pessoas que são próprios alecrins, né? Que se acham os deuses supremos. E aí você olha e fala, gente, não dá, né? Precisa melhorar muito ali. Às vezes, esteticamente, a pessoa é bonita, mas ela é tão arrogante, né? Ela é tão escrota com as outras pessoas que ela se torna uma pessoa desagradável, né? Uma pessoa feia, né? Sim. Que bonito e feio também tem muitas concepções por Sim, trás, né? Sim. Não é só estética. Não, eu acho que o feio é ser essa pessoa desagradável, né? Essa pessoa que não deveria estar ali, né? Convivendo com outras pessoas. Não merece estar com pessoas boas. Sim. E também tem aquelas pessoas que elas passam uma imagem de muita autoestima, mas porque na verdade por trás é uma autoestima bem baixa, né? E também isso acontece bastante. A autoestima do homem hétero. Isso. Cadê a pílula, né? Da autoestima do homem hétero? Estamos Pá, querendo. canceladas. Também queria, viu?
Ô, coisinha poderosa, né? Nossa, eu acho o máximo. É a pílula sertaneja. Pergunta 7. Qual o impacto da comparação estética na saúde mental das mulheres hoje? Gente, é um impacto profundo, né, e que tem aumentado, se intensificado com o uso contínuo das redes sociais. Um estudo recente mostrou que 71% das mulheres entre 18 e 34 anos relataram uma insatisfação com o próprio corpo após se compararem com influenciadoras. Algo que eu sempre trago para as minhas pacientes como dica, orientação, é que elas, quando estão consumindo conteúdos da rede social, que elas observem como que elas estão se sentindo. E aí algum conteúdo que dê algum gatilho negativo, que ela realmente sente o incômodo, que ela ou pare de seguir ou silencie aquele perfil. Então ela fazer um detox, um filtro aí do que realmente de como ela se sente vendo o conteúdo. Alguns conteúdos são bem óbvios, assim, celebridades, Bruna Marquezine, de fato vai ter um estilo de vida que é muito discrepante do que o que a gente vive. Então, fica mais óbvio. Mas alguns outros gatilhos podem ser mais sutis, mais subjetivos, e aí vale um acompanhamento, uma avaliação terapêutica de psicólogo num ambiente adequado, num contexto adequado para avaliar caso a caso e para entender mais a fundo onde que pega. Eu acho que muito dessa comparação chega a ser cruel, né? Virou um jogo. Uhum. Qual que é a bola da vez? Né? A bola da vez é ter o lábio de linguiça. Vamos lá, todo mundo no lábio de linguiça. Qual que é a bola da vez? Ah, é o shape perfeito, né? Aquele perfeito imperfeito, né? Que não existe. Nunca. É. Exato. Ah, é ter 4 gominhos. Bora, 4 gominhos. Todo mundo, tá, 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 tá. Você só vê isso na internet, 4 gominhos. Sim. Agora, qual que é a bola da vez? Ah, agora é você ter a sobrancelha lá na raiz do cabelo. Então, esse jogo chega Que a ser hoje cruel tem muito aquela demais. questão da estética clean, né? A clean girl, que Exatamente. é assim, até nem rímel as mulheres passam, que é toda uma estética de roupa, a Sim, foto, sim. a forma de se comportar. É eh, e, totalmente comportamento. e as pessoas entram naquilo que é moda, né, e às vezes não param para refletir se aquilo faz sentido para elas mesmo ou não. Então, assim, alguém que é, por exemplo, bastante tatuado e vai tentar fazer uma adequação dessa clean girl, vai ter uma dificuldade ou não vai se sentir inadequada. Mas será que ela precisa disso, né? Será que ela de fato se identifica com essa clean girl, Com né? certeza não. Não Sim. tem como se identificar. É. E eu acho que é importante a gente ter a noção de que tudo bem, talvez nunca esteja 100% bom É. da gente com a gente mesmo, mesmo a gente atingindo às vezes um nível de autoconhecimento ok, satisfatório, você sabe que você gosta, sabe o que você quer, sabe onde você quer chegar. Você tem uma autoestima ok. Sim. Tudo isso já é, né, todas coisas bem desafiadoras, porém, é legal a gente entender que talvez a gente chegue lá onde a gente até imaginou, que a gente nossa, o dia que eu chegar ali, eu vou estar ótima, eu vou me sentir ótima, e talvez você não se sinta. Até porque o se sentir ótima vai muito além do que você ter um corpo XYZ. Sim. Ou de uma situação financeira XYZ, ou Uhum. conviver com tais pessoas, um status social. O dia que eu, É, sei lá, que eu consigo sair com X pessoa, e não é bem por aí, né? É mais complexo do que isso, é você muito se mais. sentir bem. Uhum. E um certo nível de insatisfação, ela até nos impulsiona, né, para a gente buscar outros horizontes, para gente. Então é saudável. A gente só não pode estacionar na insatisfação, deixá-la se transformar numa coisa tão gigante que ela nos bloqueie. Sim. Mas observar que tudo bem, ela pode ficar mais leve essa insatisfação, mas talvez ela persista
e vamos conviver com elas. A gente entender que o desconfortável, um pouquinho desconfortável, nós somos seres humanos neuróticos, então um pouquinho de desconforto é normal a gente sentir. Sim. E Senão a gente vai estagnar, né? exato. Sim, Não sai do lugar. É aquela famosa, eu sou assim. Não, né? A gente Exato. pode evoluir exato. muito. Sempre a gente pode evoluir, Uhum. né? Em vários quesitos. Uhum. Pergunta 8. Como vocês cuidam da própria autoestima? Essa é fofinha. Essa é fofinha. Peguem os lencinhos. A autoestima, como eu falei, ela é pessoal e intransferível, né? A autoestima, ela é só sua. Eu acredito que ninguém faz isso por você. Então, vou falar por mim, a minha, ela andou por vários caminhos, né? Até eu chegar aqui aos 38 anos, depois de muitas experiências. Hoje eu posso dizer que a minha autoestima, ela é ótima, de verdade. Muito eu tenho a agradecer a vocês duas, que fazem todo esse tratamento comigo de saúde, que me trouxeram essa consciência da mente e da saúde física, né? Vocês duas juntas. Tem muito a ver com sentir-se bem, né? Se apropriar, ser quem eu sou. Hoje eu sou quem eu sou. Eu me sinto saudável com a ajuda de vocês. Eu tenho o cabelo que eu acho que eu quero agora. Eu uso o estilo de maquiagem que eu gosto, o estilo de roupa. Então, eu cuido da minha autoestima muito hoje, da saúde, ter me libertado de alguns vícios, né? Vocês me ajudaram muito depois de, sei lá, 20 anos tomando Red Bull e Coca-Cola com açúcar todo esse tempo, né? Era uma coisa que me incomodava muito, mas eu não tinha forças para parar e eu não queria mais aquilo, eu sabia que não era saudável para mim, tanto, né? E vocês me ajudaram nisso. Então, eu tenho muito a agradecer. A minha autoestima hoje reflete muito o trabalho de vocês, né? Então, muito obrigada por isso. E todo esse trabalho interno, né, busca de da consciência mesmo. Eu tenho uma terapeuta que é a Edilene Nassar, que me ajudou muito também a encontrar esse caminho, né? Essa hoje eu tenho uma base familiar que eu posso ser eu mesma, né? Que por muito tempo não pude ser. E hoje eu tenho um casamento onde meu esposo permite que eu seja eu mesma. Permitir no sentido de apoio, né? Não de Sim. deixar. Sim. Então, isso fez muita diferença de ver as crianças também, esse reflexo nelas, né? De se sentirem cada vez mais fortes. Então, a autoestima, ela está relacionada a todo esse universo que me abraça. Então, para mim, é isso. Acredito que você deva se identificar bastante com o seu trabalho também, né? Demais, 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 Então, demais. acho que isso fortalece bastante. Pelo menos para mim, hoje, como eu trabalho, né, na nutrologia, nem sempre foi assim, né? Dentro da medicina, já me vi muito insatisfeita, né, com onde eu estava, não me sentia representada, não sentia que, por exemplo, eu não gosto de protocolos. E como eu sou pediatra, dentro da pediatria tem muitos protocolos. Eu não, né, quando, por exemplo, passei pela UTI pediátrica ou pelo UTI da neonatologia, eu quase abandonei, né, essa minha especialidade. Foi bem difícil para mim. Então, eu gosto bastante da nutrologia, de ter esse espaço criativo. Então, isso faz parte, acredito, da minha autoestima. E o fato de hoje eu ser coerente também na minha vida pessoal com aquilo que, né, eu me identifico mais. Então, eh, não foi fácil eu me aceitar. Já passei por um processo de desconstrução muito grande, né, quando eu me divorciei e tal.
mas hoje já me sinto bem mais adequada e mesmo que, por exemplo, né, eu me tatuei bastante, tudo isso foi um processo de eu me permitir enxergar quem eu gostaria de ser, Sim. né, não foi tão simples, mas hoje eu colho, assim, aqueles pequenos fragmentos do dia a dia, de estar com pessoas que me representam mais, de conviver com pacientes. Hoje em dia a gente recebe a maior parte dos nossos pacientes de redes sociais, então são pessoas que já têm, né, uma identidade bacana com a gente. Então eu fico bem feliz, assim, de estar onde estou, né, conviver com as pessoas que eu convivo hoje. Acho que isso muito, eh, faz parte do meu bem-estar Sim. com relação à autoestima. Até fisicamente, né? Sim, é. A identificação hoje, você se identifica mais com esse corpo Sim, do que com o dia você já teve. exato. Bem mais. No meu caso, depois de muitos anos de terapia, de vários trabalhos assim sendo feitos internos, e acredito que eu tenha uma autoestima bacana e muito tem hoje a ver com os limites que eu consigo colocar. Então, entender o que que meu corpo precisa, entender que eu não quero mais, por exemplo, abusar em álcool. É algo que é incrível e poder chegar e bancar isso Uhum. numa situação social. Eh, Ter meu momento de descanso, falar que eu quero ficar em casa mesmo, que eu quero arrumar minhas coisas, que eu não preciso performar para o externo algo que eu não queira de fato Sim. fazer. Então, aprender a sentir qual que é a nossa necessidade, qual que é a minha necessidade naquele momento e bancar isso, Hum. né? Que muitas vezes não é fácil, né? Você se colocar dentro de um meio social de que você não quer isso ou aquilo, o que você quer, às vezes é complexo. É Sim. porque é esperado de nós determinados comportamentos. Mas quando a gente começa a entender o que que a gente precisa, o que a gente não precisa, é muito bacana. E psiquiatras fazem terapia. E sim, Preciso psiquiatras voltar, fazem inclusive. terapia. Mas já fiz bastante. É incrível. Então, 9, né? Que dica vocês dão para quem quer se libertar da comparação digital? Então, gente, algo que eu sempre digo é cuidar bastante daquilo que você consome e fazer um certo detox, tanto de conteúdos, quanto da crença de que você precisa performar algo Uhum. para ser validado. Então, identificar quais são, de fato, as necessidades daquele momento e aquilo que faz sentido para você ou não, independentemente, porque assim, que nem fazer tatuagem, também tenho tatuagem. Vão existir críticas? Vão. Bom. Bom, E tudo bem, a gente não precisa agradar todo mundo o tempo todo, Uhum. né? Faz parte também você entender que você não vai agradar sempre. Eu acho que é exatamente isso, detox digital. Funcionou muito pra mim, que eu me comparava a pessoas que não tinham nada a ver, mas eu me comparava a elas, porque era da mesma profissão e tal, e as pessoas viviam de um jeito, mostravam, né, não sei se vivia mesmo, mostravam um jeito, e aquilo me fazia um mal, me deixava triste, assim, na bad total, e eu comecei a me sentir incompetente no meu próprio trabalho. A minha criatividade zerou. Não conseguia abrir a minha mente. Aí eu falei: "Não, espera aí, tem alguma coisa errada, Karina, acorda, o que que você tá fazendo com você?". O que que eu fiz? Só parando de seguir um atrás do outro, falando: não quero mais ver isso, não quero mais saber", diminuir uhum. o acesso, né, também da internet, diminuir. A pandemia deixou a gente meio maluco, né, Com porque consumia certeza. muito digital, né. Sim. Teve um boom, né? Nossa, E de produtividade tóxica. também. Sim, Falava: "Meu Deus, que é Você isso?". estava em casa trabalhando o tempo inteiro. Exato. Então, assim, eu falo que fase, né, que É. foi assim, graças a Deus passou,
E esse detox fez total diferença na minha vida, assim. E eu não voltei a seguir essas pessoas, nem quero. Às Show. vezes as pessoas nem percebem que a gente parou de seguir. Claro que Ah, mas eu também nem me É. importo. Às vezes eu só silencio mesmo. Não, eu nem me porque- importo, eu paro de seguir mesmo, porque eu não quero que aquela pessoa esteja ali. Entendeu? Não, Uhum. tchau. Eu não quero me influenciar de forma alguma com aquilo que me fez mal. Uhum. E isso sim me tirou dessa bad aí. é uma dica que eu acho bacana, é a gente sempre voltar para o básico. Por quê? O básico no sentido da gente se alimentar bem, da gente fazer nossa atividade física, sentido do autocuidado. Porque quando a gente está bem com a gente mesmo, a chance da gente se intoxicar pelo externo aumenta, né? Quando a Uhum. gente não tá bem. Exato. Uhum. Quando a gente tá bem, a gente já tá blindado. Então, É. pode vir o que for, né? Assim, tanto de circunstâncias externas quanto de outras pessoas, que a gente já tá bem com a gente, tá fazendo o nosso basicão, tá sendo bem compridinho, né? As coisas pegam menos. Então, para as pessoas que percebem que isso tá muito difícil de seguir sozinho, para quem percebe isso, precisa procurar ajuda, né? Sim. Terapia, ajuda médica, para ter um direcionamento para chegar, né? Para sair desse, às vezes, de um turbilhão, porque imagino que para muitas pessoas não está sendo fácil, não, Uhum. né? Porque assim, imagina só, é super simples para você criar qualquer perfil de Instagram e sair seguindo uma galera. É. E aí, a chance, às vezes, da pessoa se ter um autocuidado é pequena É. para muitas pessoas. Então, assim, vira uma intoxicação só. Sim. E aí, às vezes, a gente precisa de ajuda para sair disso, né? Não é muito Uhum. fácil. Pode, Uhum. pode, muita gente provavelmente está numa situação bem ruim nesse sentido. 10. Qual o papel da vulnerabilidade na autoestima? Existe uma mágica em ser imperfeita? Ah, eu acho que essa é a maior ferramenta que a gente pode ter, né? Ser vulnerável. Porque aí sim a gente baixa a guarda e a autoestima tem espaço, né? Uhum. Então eu acredito muito nisso. Quanto mais a gente se mostra na real, né? Ai, que nem outro dia eu contei nos meus episódios que eu tomei mó tombaço na rua, né? E aí, e eu conto lá no estúdio tudo que acontece comigo. E a pessoa, ai, fala, nossa, isso aí aconteceu comigo também. Ou até mesmo menstruação. Teve 2 dias antes de eu cair, eu tive uma menstruação que foi tipo uma hemorragia no meio da rua. Nossa, tadinha. Como diz a Marília Tadica. Que veio uma mulher maravilhosa me avisar, porque eu tava andando rápido e tal. Então, assim, acontece tanta coisa com a gente, e aí bate aqui, bate ali. É que o meu caso foi muito recente. Aconteceu isso comigo, eu tive que trocar a roupa inteira. E depois, 2 dias depois, eu caí. Que nem uma Nossa. banana no meio da rua. Tava Então, no inferno astral. pós, né? Eu tava no pós. Então, eu acho que quanto mais a gente mostra, né? Que não são fraquezas, né? Acho Não. que Fala aí, me ajuda aí. Vulnerabilidade. Isso. E Não é uma acaba fraqueza, sendo- né? Muitas vezes a gente percebe que a vulnerabilidade, ela é um ponto de identificação, que nem você falou, né? Que você contou que você tinha passado por questões difíceis. Sim, E algumas pessoas, nossa, eu passei por isso também. exatamente. Então é legal, porque você encontra um lugar, né? Onde outras pessoas também se identificam com essas dificuldades. Sim, Você percebe que você não tá sozinha. é muito importante a identificação, né? Uhum. É que a nossa criação, ela foi muito pautada nessa questão de, nossa, mas não posso mostrar minhas fraquezas, né? É, Até como uma forma de defesa do mundo, né? Como se você mostrar as suas fraquezas, que a gente considera como fraquezas, é, né? Que as pessoas pudessem se aproveitar disso. sim, E isso pode realmente acontecer. acontece. Acontece. Mas existe esse ponto que também, se a gente não enxerga as nossas próprias vulnerabilidades, a gente não tem chance de trabalhar essas vulnerabilidades. Né? Aham. Porque primeiro a gente precisa identificar, observar. Bom, essa vulnerabilidade, isso me incomoda? Isso me traz
alguma consequência que eu não gostaria? Então, ou não, ou essa vulnerabilidade faz parte de quem eu sou, Uhum. né? Então, eu preciso trabalhar essa aceitação. Uhum. Então, Eu, por exemplo, já tive muita dificuldade de falar. Eu já fui assim, tive uma dificuldade absurda de me expressar, né, através das palavras. E eu falei: "Não, eu quero encarar isso". Então fui, fiz aula de teatro, fiz terapia, muita terapia, e comecei a botar minha cara para jogo, né, a me expor mesmo e enfrentar esse monstro que era para mim. Uhum. Então e é muito legal, isso também faz parte ali de uma pecinha de autoestima, quando você consegue superar algo que para você era bem difícil, né. Uhum. Se sente mais forte. Aham. sim. 11. Por que envelhecer parece tão difícil para as mulheres e tão fácil para os homens? Vocês vão me colocar nessa enrascada aí. Assunto polêmico, master. Vocês vão me colocar nessa, né? A começar que a indústria, né, de cosmética tá aí para escancarar, para esfregar na nossa cara, não envelheça, Sim, né? total. Então, tem tantos produtos hoje, né, falando em estética, os filtros que você passa o Paris, minha filha, não sobra uma ruga na sua cara, não é verdade? Então, envelhecer, você pode ver que mulheres usam mais filtros do que os homens, né? Sim, Vamos combinar que a gente, né, consome mais, né? mulheres pintam o cabelo. Aham, pintar o cabelo. Eu não queria falar sobre isso, mas eu vou ter que falar, né? Bom, Sim. eu tenho cabelo branco desde os meus 18 anos. E desde então, eu não assumo de jeito nenhum esses fios brancos na minha cabeça. Esquece. Eu não gosto de cabelo branco em mim. Então, jamais em tempo algum vocês vão me ver com esses Swarovski brilhando, com os branquinhos quando começam a crescer, que hoje já tenho 38, então eu já tenho muito mais cabelo branco do que eu tinha, né? Então, ao longo do tempo, acho que quando eu tinha 28, começou a pegar mais pesado, entendeu? Eu comecei a Uhum. ficar mais irritada. Então, de tonalizantes que eu usava aos 18, passei a usar tintura mesmo para tirar os brancos e uso até hoje, incansavelmente, e vou continuar, tá? Obrigada todas as empresas de tintas. Mas uma coisa assim, minha mãe, avós, tias, tudo sempre pintando cabelo, né? Não sei se isso vem da cultura árabe também, não sei, dessa vaidade, né? Pode ser. Pode ser também, mas eu não consigo, não adianta. Em contrapartida, eu atendo a Samara Felipe, uma mulher super polêmica quando dizemos sobre cabelos brancos, porque ela super assume e deixa lá o grisalho dela, ela passa pelo processo napolitano sem problema nenhum. E mas depois se ela quiser cortar, ela corta, se ela quiser pintar, ela pinta, não tá nem aí. Mas que ela admite e ela assume esse papel grisalho, ela assume. Uhum. Eu consigo? Não. Eu também convivo com a Angélica, que trabalha comigo, que ela tem 100% da grisalha. E assim, pra ela, na maior naturalidade. Ela é assim e ela acha bonito e o cabelo é ela, Sim. entendeu? A Uhum. identidade dela. Então, eu não consigo me ver com a cor de cabelo dela. Uhum. Mas, olhando para ela, você super identifica, né? Então, a pessoa se apropria, né? Sim. Daquela imagem. Então, e outra coisa que eu acho também, que é muito trabalhado na minha cabeça, é de achar que homens grisalhos ficam bonitos. E aí, quando eu vejo um homem que pintou o cabelo, eu acho esquisito, né? Preconceito da minha parte? Sim, preciso muito evoluir nesse quesito. Mas é muito louco, né? Você achar isso normal e assim, natural, né? Não Sim. é, Por que que as mulheres precisam né? pintar, Por pintar os quê? homens? É. Existe toda uma questão do próprio patriarcado, né, que considera aí o corpo do homem ele é funcional. O da mulher ele é um objeto decorativo. Uhum. Então, à medida que o corpo da mulher passa a não ser um corpo jovem e não é um corpo mais desejável, Uhum.
Ele Não tem essa passa a função ser decorativa. então a mulher se sentir bem na maturidade e construir essa autoestima é algo revolucionário. Com certeza, né? E qual é o segredo, hein? Tá vindo um segredo aí, né? Conta aí, que você me contou nos bastidores. Você pode falar. Por favor, que tem segredo vindo aí. Então, eu atendo muitas mulheres, né, que estão nessa fase de envelhecer, de chegar no climatério, na menopausa. E as que chegam para mim, a gente trabalha bastante essa questão de manter essa vitalidade. Então, quando a gente faz as reposições hormonais, cuida da saúde, cuida da atividade física, da alimentação, a gente percebe que essa questão de idade, Uhum. ela fica muito menos pesada e, na verdade, assim, é mais uma oportunidade para a mulher se cuidar e se sentir bem dentro da realidade dela, né? Claro que essa questão de etarismo é uma questão importante para a mulher, né, a mulher geralmente se sente um pouco mais invisível, tem as suas questões, porém a gente pode transformar numa oportunidade também de aumentar esse autocuidado. Uhum. E muitas mulheres já tive essa oportunidade de conduzir esse cuidado e das mulheres se sentirem tão bem quanto elas nunca tinham sentido na vida, mesmo depois da menopausa. Então, isso hoje é possível com os recursos que a gente tem, Uhum. mas claro, né, acaba como culturalmente envelhecer para a mulher é algo mais complicado, e tem várias questões, é algo que a gente precisa ir cultivando mesmo dentro da gente essa força, né, para passar por todas essas fases da melhor forma possível. Sim. Eu quero ser maropausa. Bora! Boa. O segredinho que você estava querendo dizer é da gente contar tudo que a gente faz? Não só isso, né? Que isso já ajuda muito, né? A gente se manter saudável e linda, mas tem a ciência aí que veio para ficar, né? Ah, sim. A gente tem, hoje tem uma linha de pesquisa, mundialmente falando, que chama-se organoides, que são células, né, colocadas aí em um ambiente controlado e que passam aí por várias, experiências. E o que tem se descoberto, né, que tem alguns genes que fazem com que a gente rejuvenesça. E aí eles estão separando e fazendo vários testes e pesquisas. Talvez aí algum dia a gente, tenha tratamentos que rejuvenesçam a gente e a gente não morra mais por envelhecimento, Tô em e sim por choque. outras causas. Sim. Eu tô em choque com Vai essa estar fonte com da 500 juventude. aninhos ali, Meu Deus, circulando. Como se tô em 30. choque com essa fonte da juventude. É, Uhum. Caramba, e parecia tão distante isso, né? é. Pois é. E parece Que que já loucura. está bem próximo de ser algo possível de ser lançado. Meu Deus do céu. Uhum. Vai revolucionar tudo. Mas que entra também naquilo que a gente, já falou um pouquinho sobre o filtro social. Será que essas tecnologias vão ser acessíveis para todo mundo? Exato. Não, Porque né? tudo, né, envolve dinheiro, Uhum. envolve um custo. Poder de quem, Poder. né? De quem pode fazer, né? E nisso também entra a questão de que quando a gente olha alguém na rede social, a gente tem que fazer esse filtro social, que é um filtro assim: "Poxa, será que essa pessoa eu tenho os mesmos recursos que essa pessoa?", né. A gente mesmo, tem um corpo hoje bem melhor do que a gente tinha há 10 anos atrás, porque com o nosso conhecimento, prática, acesso Sim. à informação e as substâncias, a gente faz modulação hormonal, a gente faz tratamento de ansiedade, tirzepatida. E aí quantas pessoas realmente têm esses recursos em mãos? A gente tem tempo para treinar, porque a gente ali organiza a nossa vida para a gente conseguir fazer isso, a gente sabe que não é todo mundo que consegue, Uhum. então a gente precisa, é necessário que esse filtro
social também aconteça. Com certeza. E aí vamos lá, que livros, filmes ou podcasts vocês indicam para quem quer aprofundar esse tema? Eu achei que o filme Substância, né, com a Demi Moore, mostrou Ai, para música Vitão. ele assim, né, escancarou pra gente de forma bem bizarra Sim. esse investimento emocional que as mulheres fazem com relação a essa questão de quererem se sentirem mais novas e essa dificuldade de envelhecer e tudo que a gente estaria disposta a fazer para buscar esse rejuvenescimento, Uhum. né? Então acho que é um filme que leva a gente para esse lugar de reflexão sobre esse tema, né? De uma forma bem fácil. Bem fácil de ver. Porque Quem não viu, Só meu que Deus, não. se prepare. Não comam pipoca. Tomem um Vonal. E o seu livro? Pois é, atualmente estou no Hiperfoco, da Valesca Zanello, maravilhosa, que para mim hoje, né, me fez me libertar de vários aspectos relacionados ao patriarcado, às expectativas sociais com relação às mulheres. Existe um livro dela chamado A Prateleira do Amor, que é muito incrível, e ela é super didática, maravilhosa, e aí faz a gente refletir o que a gente de fato quer, até que ponto é o que eu realmente quero, ou que ponto é uma expectativa da sociedade. E aí, para nós mulheres, eu acho que é uma ferramenta aí quase que obrigatória. Ai, eu vou ler esse livro. Esse É eu não incrível. conheço ainda. Uhum. Bom, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Que eu não sou boba. claro. Bom, a dica que eu dou é para vocês ouvirem o meu podcast que está no Spotify, Além do Espelho, que a gente traz questões assim que vão além da estética, além daquele reflexo que a gente vê diariamente, né? São questões mais profundas de autoconhecimento e essa identificação com nós mesmos. Então, não é só para mulheres, homens também ouvem bastante. Isso eu fico até muito feliz, porque autoestima é geral, né? Então, por que não falar sobre isso, né? Então, Sim. essa é a minha dica. Bacana. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Papo de Peso. Hoje nós mergulhamos fundo em um tema que vai muito além da estética. Falamos sobre identidade, pertencimento e sobre o que realmente sustenta uma autoestima saudável, na era dos filtros e da comparação. Muito obrigada, Karina, por todo esse seu olhar sensível, pela sua escuta. Com certeza você todos os dias tem oportunidade de, né, de como boa observadora, de aprender muito e de ensinar também para os seus clientes, passar um pouquinho desse seu olhar para elas. E obrigada por trazer aqui para nós, para esse nosso espaço de reflexão. Imagina. Eu que agradeço muito a aula que vocês me deram aqui sobre até várias parece. coisas. É muito bom ter essa junção, né? Porque a minha área, ela, teoricamente, sempre foi considerada supérflua, né? Ah, falar de beleza, falar de maquiagem. E não, e ela vai muito além, né? Sim. Então, a gente dá essa oportunidade, agradeço muito a vocês pela oportunidade, né, de me dar esse espaço, né, essa voz, para a gente poder trocar essas ideias. Eu espero que muitas pessoas que estão ouvindo a gente aqui busquem cada vez mais o conteúdo de vocês, que são aulas de verdade. Então, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Com certeza, Ká. E a gente vai querer você aqui por perto mais vezes. Você que nos deu várias aulas sobre história, sobre a sua prática, que é riquíssimo para nós. E você que está aí escutando a gente, qualquer dúvida que você tiver, questões, sugestões de temas, deixa aqui descrito para a gente. A gente vai adorar saber. Isso mesmo, pessoal. O Papo de Peso é um espaço de troca e acolhimento. Então, todas as sugestões de vocês vão ser muito bem-vindas.
Obrigada por estarem aqui com a gente até agora. E não deixem de seguir os nossos canais, tanto o Instagram quanto aqui o nosso canal do YouTube, e compartilhar para todo mundo que precisa ouvir essa nossa conversa. Nos vemos no próximo Papo de Peso. Até a Até a próxima! próxima!